Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação e a reflexão do capítulo 3 de 1 Samuel. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por esse privilégio. Obrigada por termos a alegria de poder abrir a tua santa palavra e meditar nela a qualquer hora do dia e da noite. Por isso te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil para que possamos ouvir, para que possamos receber e entender a tua palavra. Fale conosco, Pai, através dessa meditação. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. O capítulo 3 de 1 Samuel é um daqueles momentos únicos na narrativa bíblica. Aqui temos uma virada de chave. Deus rompe o silêncio e chama o menino para ser profeta. Enquanto o sacerdote Eli vai perdendo espaço por sua negligência espiritual, Samuel começa a ser levantado como um instrumento fiel de Deus. O capítulo é recheado de contrastes e revelações profundas da palavra de Deus. Logo no começo, o texto diz: naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Isso é muito sério. Israel estava em silêncio profético, e não porque Deus estivesse longe, mas porque o povo, especialmente os líderes espirituais, estavam insensíveis e desobedientes. Quando a palavra de Deus, irmãos, ela é desprezada, o silêncio dele se torna um juízo. E é justamente nesse contexto que Deus começa a agir de novo. E faz isso de maneira inesperada, chamando um menino. Samuel está deitado no templo junto à Arca da Aliança. E o Senhor o chama pelo nome. O menino pensa que é Eli que ele está chamando. E isso se repete 3 vezes. Só então Eli percebe que é Deus quem está falando. Isso nos ensina que ouvir a voz de Deus não é algo natural ao coração humano. Mesmo vivendo no templo, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, ainda não havia tido um relacionamento direto com a palavra revelada. Mas Deus o chama e Eli, apesar de sua fraqueza espiritual, acerta a orientar o menino a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse momento é maravilhoso. Deus se revela a Samuel e inaugura seu ministério profético. Samuel não apenas ouve, mas escuta com temor e obediência. Essa é a postura que todos nós devemos ter diante da palavra. Servos que ouvem, prontos a obedecer. A primeira mensagem que Samuel recebe é difícil. Ele deve anunciar o juízo de Deus sobre a casa de Eli. É uma prova imediata de fidelidade. E Samuel, mesmo jovem, não se omite. Ele fala a verdade com coragem. O ministério profético é isso: falar o que Deus diz, mesmo quando é duro, mesmo quando confronta. Deus declara que o pecado da casa de Eli, especialmente a negligência dele como pai e sacerdote, não será expiado. O juízo é certo. Deus leva a sério a santidade de sua casa. O capítulo termina com uma afirmação poderosa. O Senhor estava com Samuel e nenhuma de suas palavras deixou de se cumprir. Deus o confirmou diante de todo Israel
Ele foi reconhecido como profeta, porque falava em nome do Senhor. O texto diz ainda que o Senhor continuava a se revelar em Siló. Deus, que havia silenciado, agora fala novamente por meio de Samuel. Esse capítulo é um lembrete claro de que Deus levanta quem Ele quer, mesmo que seja improvável aos olhos humanos. Samuel era só um menino, mas com um coração sensível à voz do Senhor. Enquanto líderes como Eli se acomodam, Deus, ele procura servos dispostos a ouvir e obedecer. Deus não age segundo aparências ou estruturas, mas segundo sua vontade soberana. Quando a palavra é escassa, irmãos, Deus pode levantar um único fiel para restaurar sua voz no meio do seu povo. E quando Deus fala, é para ser ouvido com reverência, temor e prontidão para obedecer. Samuel nos ensina que não há ninguém pequeno demais para Deus usar, nem jovem demais para levar a sério a voz do Senhor. E fazendo uma breve reflexão sobre ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio, o capítulo 3 nos convida a refletir sobre a importância de estarmos atentos à sua voz, de estarmos atentos à voz de Deus. Especialmente, irmãos, em tempos de silêncio espiritual. Assim como naquela época, também vivemos em um mundo onde as distrações podem abafar o chamado de Deus. No entanto, mesmo quando Deus parece distante, Ele continua ativo, preparando momentos de transformação. Samuel era jovem, inexperiente, mas Deus o chamou. Isso nos ensina que a idade ou a falta de experiência não limitam a atuação de Deus em nossas vidas. Ele busca corações disponíveis, prontos para ouvir e obedecer. Essa disponibilidade foi o que fez de Samuel um canal poderoso para a voz de Deus em Israel. O silêncio de Deus pode nos parecer desafiador, mas também é uma oportunidade de crescimento. Durante esses períodos, podemos aprofundar nossa fé. Podemos fortalecer nossa confiança e nos posicionar para ouvir quando Ele falar. Assim como Samuel foi orientado por Eli, precisamos de guias espirituais que nos ajudem a discernir o chamado de Deus. A história de Samuel também nos lembra que quando Deus fala, Ele espera obediência. Samuel enfrentou o desafio de compartilhar uma mensagem difícil com Eli, mas foi fiel. Isso nos desafia a sermos corajosos e comprometidos com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Nos dias de hoje, Deus ainda chama pessoas para serem suas vozes em um mundo carente de direção. Que possamos responder como Samuel. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Estar atento à voz de Deus é o primeiro passo, irmãos, para uma vida guiada por Ele. Amém? Vamos orar agradecendo esse capítulo tremendo, essa meditação. Querido Deus, eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e nos ajude a discernir a sua voz em meio às distrações diárias. Te pedimos coragem, Pai amado, para obedecer ao seu chamado, mesmo quando o Senhor nos levar a situações desafiadoras, Pai.
Eu intercedo, querido Deus, por mentores espirituais que possam nos guiar e nos ajudar a crescer em intimidade com o Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom em todo tempo. E, Senhor, eu quero ter ouvidos sensíveis à Tua voz, como Samuel teve. Nos dá corações, Pai, que Te busquem com reverência e disposição, Pai. Que não nos acostumemos ao silêncio espiritual, mas que sejamos homens e mulheres atentos à Tua palavra. Levanta, Pai, entre nós servos fiéis que falem com ousadia e vivam com temor, mesmo em dias de frieza e descaso. Fala, Senhor, que Teus servos ouvem. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.